Encontrando o silêncio de Deus em um mundo de ruído. O despertador tocou às 5h30 da manhã, e Fernanda já sabia como seria seu dia. Antes mesmo de sair da cama, pegou o celular para verificar as mensagens do WhatsApp que chegaram durante a madrugada. 23 notificações não lidas. Enquanto escovava os dentes, colocou as notícias matinais para tocar na televisão. No caminho para o trabalho, o rádio do carro disputava sua atenção com as buzinas do trânsito caótico de São Paulo. Senhor, ela suspirou baixinho entre uma freada e outra, onde está o Senhor no meio de tudo isso? Esta pergunta ecoa na alma de milhões de brasileiros todos os dias. Vivemos em uma época de ruído constante, não apenas o barulho físico das grandes cidades, mas o ruído mental das redes sociais, das preocupações financeiras, das demandas familiares, das cobranças profissionais. Em meio a esse turbilhão, como podemos encontrar a voz suave e delicada de Deus? A resposta está em uma disciplina espiritual quase esquecida nos dias de hoje, a busca pelo silêncio sagrado, onde podemos nos encontrar com o Criador longe das distrações do mundo. O barulho que rouba nossa paz. Recentemente, uma pesquisa revelou que o brasileiro médio verifica o celular mais de 150 vezes por dia. Acordamos com notificações, almoçamos assistindo vídeos, e adormecemos navegando nas redes sociais. Vivemos em um estado de atenção dividida constante, onde nossa mente nunca descansa verdadeiramente. Conheci João, um empresário de 45 anos do interior do Rio Grande do Sul, que chegou ao meu escritório pastoral completamente esgotado. Pastor, ele disse com os olhos cansados, sinto que perdi a conexão com Deus. Oro, leio a Bíblia, vou aos cultos, mas parece que ele está distante. É como se houvesse uma parede entre nós. Enquanto conversávamos, o celular de João tocou pelo menos 5 vezes. Cada vez, ele interrompia a nossa conversa para verificar a mensagem. Pode ser algo importante do trabalho, justificava-se. Foi então que percebemos o problema. Não era que Deus estivesse distante, era que João havia perdido a capacidade de estar verdadeiramente presente em qualquer momento. Sua mente estava sempre dividida, sempre antecipando a próxima notificação, sempre preocupada com 10 coisas ao mesmo tempo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Salmo 46:10. Esta não é apenas uma sugestão gentil, é um mandamento divino. Deus ordena que nos aquietemos porque sabe que apenas no silêncio conseguimos reconhecer verdadeiramente quem Ele é. O silêncio sagrado na tradição bíblica. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que encontraram Deus no silêncio. Moisés subiu ao Monte Sinai, longe do barulho do povo, para receber os mandamentos. Elias descobriu que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada que só pôde ouvir quando tudo ao redor se aquietou. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, constantemente se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 5:16 nos diz que ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Se o próprio Jesus precisava desses momentos de silêncio com o Pai, quanto mais nós? Lembro-me de Dona Carmen, uma senhora de 82 anos que conheci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Viúva há 15 anos, ela desenvolveu o hábito de acordar todas as manhãs às 4h30 para passar 2 horas em silêncio com Deus antes que o dia começasse. Menino, ela me disse com um sorriso sereno, é nessas 2 horas que recebo força para viver as outras 22. Deus fala mais no silêncio do que em todos os sermões que já ouvi na vida. Dona Carmen irradiava uma paz que era impossível ignorar. Mesmo passando por dificuldades financeiras e problemas de saúde, havia algo em seu espírito que permanecia inabalável. O segredo estava em sua disciplina diária de buscar o silêncio sagrado. Os diferentes tipos de ruído que nos afastam de Deus. O ruído que impede nosso encontro com Deus vai muito além dos sons físicos. Existem diferentes camadas de barulho que precisamos identificar e silenciar. O ruído exterior são os sons literais que nos cercam, trânsito, vizinhos, televisão, música, conversas. Este é o mais fácil de identificar, mas nem sempre o mais fácil de controlar, especialmente para quem vive em apartamentos pequenos nas grandes cidades brasileiras. O ruído digital, as notificações constantes, os vídeos automáticos, os grupos de WhatsApp que nunca param de receber mensagens.
Nossa mente se acostumou a estar sempre consumindo informação, sempre reagindo a estímulos externos. O ruído mental, os pensamentos acelerados, as preocupações, os planejamentos, as memórias que se repetem em loop. Mesmo quando conseguimos silenciar o ambiente externo, nossa mente pode continuar fazendo barulho. O ruído emocional, as ansiedades, medos, ressentimentos e frustrações que gritam dentro do nosso coração, competindo pela nossa atenção e impedindo que ouçamos a voz de Deus. O ruído espiritual, as dúvidas, as condenações, as vozes acusadoras que questionam nossa fé e nossa identidade como filhos de Deus. Criando espaços sagrados de silêncio. A boa notícia é que podemos aprender a criar espaços de silêncio mesmo em meio ao caos urbano. Não precisamos nos mudar para um mosteiro no interior para encontrar Deus, podemos transformar cantos da nossa própria casa em santuários de paz. Marina, uma enfermeira que trabalha em plantões noturnos no Hospital das Clínicas em São Paulo, me contou como transformou um pequeno canto do seu apartamento de 40 metros quadrados num espaço sagrado. Coloquei uma cadeira simples virada para a parede, com apenas uma cruz pequena pendurada. Todos os dias, antes do plantão, passo pelo menos 15 minutos ali, em silêncio total. O que mais me impressionou foi como Marina descrevia esses momentos. Pastor, é como se todo o barulho da cidade desaparecesse. Não importa se os vizinhos estão fazendo reforma ou se há sirenes na rua. Quando entro naquele cantinho, é como se Deus criasse uma bolha de paz ao meu redor. Criando seu próprio refúgio. Escolha um local específico da sua casa, mesmo que seja apenas uma cadeira ou um canto do quarto. Desligue todos os aparelhos eletrônicos, celular em modo avião, televisão desligada, computador fechado. Se possível, use a mesma hora todos os dias para criar um ritmo. Comece com períodos pequenos, mesmo 5 minutos fazem diferença. Tenha objetos que ajudem a focar, uma Bíblia, uma cruz, uma vela. Avise a família sobre esse momento sagrado para evitar interrupções. A jornada interior, silenciando a mente. Silenciar o ambiente externo é apenas o primeiro passo. O maior desafio está em aquietar os ruídos internos, aqueles pensamentos acelerados que saltam de uma preocupação para outra como macacos pulando de galho em galho. Carlos, um contador de 38 anos de Brasília, me procurou porque sentia que suas orações eram superficiais. Pastor, quando tento orar, minha mente não para. Fico pensando nas contas a pagar, no relatório que preciso entregar, nos problemas dos filhos. Não consigo me concentrar em Deus. Ensinei a Carlos uma técnica antiga de meditação cristã chamada oração do coração ou oração de Jesus. É simples, repetir suavemente: Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, sincronizando com a respiração. 3 meses depois, Carlos voltou transformado. É incrível, ele testemunhou, quando minha mente começava a disparar com as preocupações, eu voltava para essa oração simples. Aos poucos, foi como se Jesus fosse tomando conta dos meus pensamentos. Técnicas práticas para aquietar a mente. Respiração consciente, concentre-se na respiração por alguns minutos antes de começar a orar. Repetição de versículos, escolha um versículo curto e repita mentalmente de forma rítmica. Visualização bíblica, imagine-se em cenas bíblicas, caminhando com Jesus pela Galileia, sentado aos pés do Mestre. Oração de uma palavra, escolha uma palavra, Jesus, paz, amor, e mantenha a mente focada nela. Escritura meditativa, leia uma passagem várias vezes, muito devagar, saboreando cada palavra. O que acontece no silêncio sagrado? Quando finalmente conseguimos criar um espaço verdadeiro de silêncio, coisas extraordinárias começam a acontecer. Não são necessariamente experiências místicas ou sobrenaturais, muitas vezes são transformações sutis mas profundas. Clareza mental, problemas que pareciam impossíveis de resolver começam a fazer sentido. Decisões que nos angustiavam se tornam mais claras. É como se a mente, finalmente descansada, pudesse processar as informações de forma mais eficiente. Paz emocional, ansiedades diminuem. O coração se acalma. Aquela sensação constante de pressa e urgência dá lugar a uma serenidade profunda que permanece mesmo quando voltamos às atividades normais. Intimidade com Deus, começamos a perceber a presença divina de forma mais real e constante.
Deus deixa de ser apenas um conceito teológico para se tornar uma presença viva e amorosa em nossas vidas. Sabedoria espiritual. Versículos bíblicos que lemos centenas de vezes ganham novos significados. O Espírito Santo nos revela verdades que nossa mente ocupada não conseguia captar. Renovação interior. É como se nossa alma fosse recarregada. Saímos desses momentos com mais energia espiritual, mais paciência, mais amor para dar aos outros. Histórias de transformação através do silêncio. A história de Priscila. Priscila era uma executiva de marketing de 35 anos que vivia no limite do esgotamento. Mãe de 2 filhos pequenos, casada com um marido que viajava constantemente a trabalho, ela sentia que estava perdendo o controle de tudo. Eu orava no trânsito, no banheiro, correndo entre uma reunião e outra, ela me contou. Mas eram orações desesperadas, quase gritos de socorro. Nunca parava para ouvir o que Deus queria me dizer. O ponto de virada veio quando Priscila quase teve um colapso nervoso no trabalho. Foi quando decidiu que precisava mudar algo radicalmente. Começou a acordar 1 hora mais cedo todos os dias, às 5 horas da manhã, para passar tempo em silêncio com Deus. Os primeiros dias foram terríveis, ela admite rindo. Eu cochilava, minha mente voava para 1000 lugares, eu me sentia culpada por perder tempo quando tinha tanto para fazer. Mas Priscila perseverou. Após 2 semanas, algo começou a mudar. Era como se Deus estivesse reorganizando minha mente. Problemas que me tiravam o sono começaram a se resolver naturalmente. Relacionamentos melhoraram. Minha produtividade no trabalho aumentou, mesmo dormindo 1 hora a menos. Hoje, 3 anos depois, Priscila diz que aquela hora matinal com Deus é inegociável em sua rotina. É meu oxigênio espiritualismo sem ela, não consigo funcionar adequadamente. A história de Roberto. Roberto era um pastor que, ironicamente, havia perdido sua conexão pessoal com Deus em meio às demandas ministeriais. Ele passava o dia inteiro falando sobre Deus, pregando, aconselhando, orando pelos outros, mas raramente encontrava tempo para simplesmente estar na presença divina. Eu estava virando uma máquina de produzir atividades religiosas, ele me confessou durante um retiro pastoral. Minha família reclamava que eu não estava presente nem em casa. Eu mesmo sentia como se estivesse apenas representando o papel de pastor, sem a substância interior. Roberto decidiu implementar o que ele chamou de jejum digital, 2 horas por dia, das 5 horas às 7 horas da manhã, completamente desconectado de qualquer tecnologia, em silêncio total com Deus. Foi como redescobrir quem eu sou, ele testemunha. Percebi que havia me tornado viciado em atividade, em fazer coisas para Deus, mas havia esquecido de simplesmente estar com Ele. O impacto foi imediato e profundo. Seus sermões ganharam uma profundidade nova. Seu relacionamento com a esposa se restaurou. Sua capacidade de discernimento pastoral se aguçou. As pessoas começaram a comentar que havia algo diferente em mim, uma paz, uma presença que não tinham visto antes. Os obstáculos mais comuns. Toda jornada espiritual tem seus desafios, e a busca pelo silêncio sagrado não é exceção. Conhecer os obstáculos mais comuns pode nos ajudar a superá-los. Não tenho tempo, este é o obstáculo mais citado. A verdade é que sempre encontramos tempo para aquilo que priorizamos. Se conseguimos passar horas nas redes sociais, conseguimos encontrar 15 minutos para Deus. Culpa por não fazer nada. Nossa cultura valoriza tanto a produtividade que nos sentimos culpados por simplesmente estar. Lembre-se, estar com Deus não é improdutivo, é a atividade mais importante que podemos fazer. Dificuldade de concentração. É normal que a mente dispare no início. Não se condene. Gentilmente traga sua atenção de volta para Deus, quantas vezes for necessário. Expectativas irreais. Não espere experiências sobrenaturais todos os dias. Deus se revela de forma sutis na maioria das vezes. Desânimo com a aparente secura. Haverá dias em que parecerá que nada está acontecendo. Continue assim mesmo, às vezes Deus trabalha mais profundamente quando menos percebemos. Sinais de que você está encontrando Deus no silêncio. Como saber se você está realmente encontrando Deus nesses momentos de silêncio? Aqui estão alguns indicadores. Paz que permanece, uma sensação de calma que se estende para além do tempo de oração.
Maior paciência, você percebe que está reagindo com mais serenidade às situações estressantes. Clareza de propósito, suas prioridades se tornam mais claras, e você toma decisões com mais facilidade. Amor aumentado, você sente mais compaixão pelos outros, mesmo por aqueles que o irritavam antes. Sede demais, em vez de ver o tempo de silêncio como obrigação, você começa a ansiar por esses momentos. Transformação gradual, pessoas próximas comentam mudanças positivas em sua personalidade. O silêncio em família. Uma das perguntas mais frequentes que recebo é: pastor, como posso praticar o silêncio sagrado quando tenho filhos pequenos em casa? Luciana, mãe de 3 filhos menores de 8 anos, encontrou uma solução criativa. Ela instituiu o que chamou de Hora do Silêncio na família. Das 7 horas às 7h30 da manhã, todos ficavam em silêncio, as crianças podiam desenhar, ler ou simplesmente descansar, mas nenhum brinquedo barulhento ou conversa era permitido. No início foi um caos, ela ri. Mas as crianças se adaptaram mais rápido do que eu imaginava. Agora elas mesmas pedem a hora do silêncio quando estão agitadas. O mais surpreendente foi que essa prática trouxe mais paz para toda a família. As crianças aprenderam a valorizar momentos de quietude, e Luciana conseguiu seu tempo sagrado com Deus. Levando o silêncio para o dia. O objetivo não é apenas ter momentos isolados de silêncio, mas permitir que essa paz interior permeie todo o nosso dia. É possível cultivar o que os místicos chamavam de oração contínua, uma consciência constante da presença de Deus. Micromomentos de silêncio. Aproveite pequenos intervalos ao longo do dia, no elevador, na fila do banco, no semáforo, para se conectar brevemente com Deus. Respiração orante. Transforme sua respiração em oração. Inspire pensando Senhor Jesus e expire pensando tem misericórdia de mim. Trabalho contemplativo. Qualquer atividade pode se tornar uma forma de oração se feita com consciência da presença divina. Silêncio interior em meio ao barulho. Com a prática, você pode manter um santuário interior de paz mesmo em ambientes barulhentos. O fruto do silêncio sagrado. Pessoas que praticam regularmente o silêncio sagrado desenvolvem características distintivas. Presença, elas estão verdadeiramente presentes nas conversas e relacionamentos. Serenidade, mantenha a calma mesmo em situações estressantes. Discernimento, tomam decisões com mais sabedoria e menos pressa. Compaixão, são mais sensíveis às necessidades dos outros. Autenticidade, vivem de forma mais alinhada com seus valores profundos. Confiança, tem uma segurança interior que não depende das circunstâncias. Um convite ao silêncio. Se você chegou até aqui, é sinal de que o Espírito Santo está despertando em você uma sede pelo silêncio sagrado. Este não é apenas mais um método ou técnica espiritual, é um convite para um relacionamento mais profundo e real com o Deus vivo. Comece pequeno. Não tente transformar sua vida inteira de uma vez. Escolha um período de 5 a 10 minutos por dia, no mesmo horário, no mesmo lugar. Desligue todos os aparelhos eletrônicos. Sente-se confortavelmente e simplesmente esteja com Deus. Não se preocupe se sua mente vagar. Não se sinta obrigado a sentir algo especial. Não transforme isso em mais uma tarefa a ser cumprida. Simplesmente venha, como uma criança que se aninha no colo do Pai, e descanse na presença do Altíssimo. Lembre-se das palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Este convite inclui o cansaço do barulho, a opressão do caos, a exaustão de uma vida sem pausas para respirar. No silêncio, você descobrirá que Deus não estava distante, Ele sempre esteve ali, esperando pacientemente que você parasse de correr e se voltasse para Ele. No silêncio, você encontrará não apenas paz, mas a própria presença daquele que é a fonte de toda paz. O mundo continuará fazendo barulho. As demandas da vida não diminuirão magicamente. Mas você terá encontrado um refúgio seguro, um lugar secreto onde sua alma pode se renovar e onde você pode ouvir a voz do Deus que sussurra seu amor incondicional sobre sua vida. O silêncio o está chamando. Deus o está esperando. Que você tenha coragem para dar este passo em direção à quietude sagrada onde sua alma encontrará o descanso que tanto busca.